Pessoal, então, hoje eu vou comentar aqui algumas coisas. A primeira delas é que essa parte aqui de codificação de linha, eu vou passar para vocês o material do livro que vocês vão ler, tá? E a gente... que vocês vão ler essa parte para entender quais são os tipos de, os esquemas de como representar, diferentes formas de representar os bits zeros e uns, a partir das sinalizações de linha aí, diversas formas de fazer isso com a tensão elétrica, tá? Então, a gente tem algumas técnicas para fazer isso. A gente tem uma técnica que é só teórica, que é a chamada unipolar, que é quando você teria uma tensão positiva para representar o bit 1 e a tensão 0 para representar o bit 0. Na prática, ela não é usada, porque ela não funciona muito bem, principalmente na transmissão aí nas linhas. O que normalmente a gente vai usar são as chamadas técnicas polar e bipolar, que é usar tensões positivas e negativas ou inversões aí, positiva, negativa e zero. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu vou passar esse material para vocês lerem, tá? E tem aí os gráficos nos slides, é bem tranquilo aí de vocês verem isso, tá? E outra coisa que a gente vai comentar é o seguinte, lá no início, quando eu falei aqui dos gráficos, dos sistemas de telecomunicações, a gente comentou aqui dos ruídos. Então, toda a transmissão, todo o sinal que vai trafegar aí no meio de transmissão, ele está sujeito a ruídos, Mesmo na fibra ótica, Tem gente que acha que o fato da fibra ótica, o fato da fibra ótica ter pouco ruído, aí tem gente que acha que não existe ruído na fibra ótica. Isso não é verdade, tá? A fibra, nós depois vamos falar de emendas de fibra, ou a fibra mesmo quando ela faz curvas, o sinal ele pode refletir dentro da fibra, ou a fibra ela pode conter pequenas impurezas. Então, a própria fibra ótica, ela também tem ruídos. Ela não vai ter ruídos eletromagnéticos, igual a gente tem nos fios metálicos. Mas a fibra também está sujeita a ruídos, tá? Então, às vezes, é um erro comum as pessoas acharem assim, a fibra ótica não tem ruído. Não, tem. Só que, claro, numa escala menor do que os fios metálicos, e ela não tem ruídos eletromagnéticos, tá? Mas ela também é sujeita a ruídos, tá? Então, tem essa questão aqui. Então, os ruídos, eles acontecem, dependente do meio que a gente estiver trabalhando. Então, a gente vai estudar os meios, tanto os meios metálicos, a fibra ótica, quanto o espaço, eles são sujeitos a ruídos. Então, já que eu tenho ruídos, existem situações que eu preciso tratar erros, Porque eu posso perder, principalmente aí nas minhas transmissões digitais, eu posso tentar recuperar os erros. E aí eu vou colocar aqui no Notas Compartilhadas, quando eu falo, então, de tratamento de erros, a gente tem que pensar em duas questões que são distintas. Eu tenho o processo de detectar erros e eu tenho o processo de corrigir erros. São duas coisas distintas. Por quê? Porque eu posso detectar simplesmente e descartar os erros, ou eu, além de detectar, eu posso corrigir. Então, quando eu falo de detecção, eu tenho os métodos de paridade, de checksum, ou chamado CRC. E quando eu falo de corrigir,
eu posso retransmitir aqueles bits que eu perdi, né? Ou eu posso transmitir bits redundantes, ou seja, eu transmito coisas repetidas, tá? Então, eu tenho essas opções. Então, quando a gente for estudar os protocolos de redes, aí nós vamos falar muito dessas questões de detecção de erros e de correção de erros. Por isso que é interessante vocês saberem esses métodos, tá? Por que eu posso só querer detectar e não corrigir, tá? Porque existem situações, a detecção, normalmente, ela é feita rapidamente. E, tipicamente, as correções, elas podem demorar um pouco mais. E existem situações que eu não vou querer corrigir, porque às vezes eu não vou ter tempo para fazer isso. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o seguinte, eu simplesmente detecto, se eu detectar que houve erro, eu simplesmente vou ignorar esses dados, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, então, se a minha aplicação, ela depende aí se ela depende de tempo, né? Se ela é sensível ao tempo, então eu não vou corrigir, né? Agora, se eu preciso corrigir, né? Aí sim eu preciso usar algum método de correção. Então, nós vamos ver ao longo dos nossos estudos aí, principalmente dos protocolos, tá? Nós vamos ver que é importante a gente entender essas diferenças aí de quando que a gente precisa informar, né? Quando que a gente vai precisar só detectar, quando a gente vai precisar corrigir também. Em quais camadas e quais protocolos que vão fazer isso, tá bom? Então, isso também é importante, tá? Então, vamos lá. Esses detalhes de como que são essas detecções de erro, eu também vou passar para vocês depois. Por quê? Porque a gente precisa finalizar a matéria, né, para a prova, que vão englobar até a parte, aliás, já posso até falar isso, que a nossa prova é dia 14 de julho, né, então, posso até escrever isso aqui. De julho, e a matéria é até meios de transmissão, inclusive. E aí a gente tem semana que vem a semana de estudos autônomos, né? Então, o que acontece? A gente está aqui na aula de hoje, dia 23, dia 30 não temos aula, teremos só aula do dia 7 para finalizar a matéria e tirar as dúvidas. Então, inclusive, lá no CIGAR, deixa eu dar uma conferida aqui, eu estou colocando aqui hoje os exercícios 3 também. Né? Então, temos que, até o dia 14, resolver todas essas tarefas aí. Então, muita coisa aí para vocês colocarem em dia na semana aí, né? Exatamente por isso que tem essa semana aí dos estudos autônomos, né? Então, nenhuma tarefa aí para a gente preparar aí para a prova, tá? E aí depois eu ainda vou passar esse material complementar aí para vocês, ok? Então, vamos lá. Já colocando aqui para eu não esquecer, senão depois tudo a gente esquece.
assistir, e aí vocês vão fazer esse exercício até o dia 13. Porque no dia 14 eu tiro aí as dúvidas, tá? Exercício 3. Muito bem. Opção 2. Depois eu confiro aqui. Então, voltando aqui, já está cadastrado lá para eu não esquecer. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, opa, a matéria da prova vai até aqui, slide 238. Slides 1 a 238. Então, tá aí toda a matéria da prova. E lembrando, né, que parte desses meios aí foi o que a gente falou também, foi o que vocês assistiram, melhor dizendo, né, lá naquele documentário, né, da fibra ótica. Então, vamos comentar aqui. A gente tem, então, basicamente 3 formas da gente transmitir informação, tá? Então, a gente tem aqui, a gente tem, então, os fios metálicos, que eu vou comentar hoje, as fibras óticas que vocês assistiram, né, o documentário, e o espaço, né, que são os sistemas aí sem fio, tá? Então, cada meio de transmissão vai ter benefícios, né, ou vantagens e desvantagens. Então, a gente vai poder comparar esses meios em termos aí de vantagens e desvantagens, tá? Então, a gente tem questões aí, e que vantagens e desvantagens, como é que nós vamos comparar esses meios, tá? A gente vai ter aí com relação ao custo, né? Então, tem meios que vão ser mais baratos do que outros sobre determinadas circunstâncias. Tem aí questões relativas à facilidade de instalação. Então, por exemplo, se vocês têm que instalar uma rede na casa de vocês, provavelmente o jeito mais fácil é a rede sem fio. Mas será que ela vai ser a melhor, né, opção? Então, nem sempre, né? Que mais? A questão de capacidade de transmissão. Então, uma rede sem fio, ela não vai ter, por exemplo, a mesma capacidade de transmissão de uma rede cabeada, né? E a rede de fibra ótica, por exemplo, também vai ter uma capacidade de transmissão muito maior do que as demais. Então, a gente tem sempre essas questões aí que a gente vai comparar. Atenuação. O que é atenuação? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Fazer um desenho aqui. Quando a gente tem aqui quando a gente imagina aqueles gráficos do sinal, né? Então, se a gente imagina lá o sinal da senoide, imagina que isso aqui é senoide, tá, gente? Difícil desenhar aqui com o mouse. Lembra que a gente tem a amplitude, né? Que é a intensidade do sinal. A gente pensa em atenuação, vamos supor que isso aqui é uma antena. A antena que está lá no Wi-Fi do roteador de vocês. Atenuação, pessoal, é a perda da intensidade do sinal à medida que a gente se afasta dessa antena ou quando tiver obstáculos aqui no meio. Então, o que acontece na realidade é que o sinal que sai lá da sua antena com uma determinada intensidade, essa intensidade vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando. Então, ele vai perdendo intensidade até que chega num ponto que não tem mais sinal.
Então, essa queda na amplitude, tá? É que a gente chama aí de atenuação, ok? Então, atenuação nada mais é do que essa perda de intensidade do sinal. Então, cada meio... Eita, peraí, deixa eu tirar aqui. Ai, gente, não acredito. Hoje tá difícil. Só dar uma travada aqui. Peraí. Pessoal, voltaram a me ouvir? Ok, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Peraí, que agora vou... Fechou aqui meu arquivo, peraí. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Ai, voltando aqui. Então, estávamos falando aqui de atenuação. Então, atenuação é essa perda de sinal, né? Principalmente à medida que a gente se afasta do transmissor, mas pode ser também por conta do próprio meio, né? Vocês já devem ter aprendido em física o conceito de inércia, né? Então, todo o meio, ele tem uma certa inércia que vai causar aí essa atenuação, né? Essa perda aí da intensidade, tá? Então, a gente tem aí esse conceito, tá? E cada meio vai ter mais ou menos atenuação. Então, por exemplo, a gente tem aí essa questão por exemplo, quando a gente tem os fios metálicos, né? Se eles sofrerem muita interferência, vai ter muita atenuação. A fibra ótica, né? Teoricamente, ela tem uma atenuação bem menor, né? Vocês viram lá no documentário o pessoal falando que quanto mais eles conseguiam fazer uma fibra ótica cada vez mais pura, menos atenuação a luz, né, sofria dentro da fibra ótica. Então, essas questões aí, né, da pureza do meio, da qualidade do meio, elas vão afetar aí esse parâmetro de atenuação. E o último parâmetro aqui, que é essa imunidade à interferência eletromagnética. Então, por exemplo, a fibra ótica, ela não tem interferência eletromagnética. Ela é imune a interferências eletromagnéticas. Já os fios metálicos, né, e os sistemas que têm transmissão sem fio,
eles não são imunes, né? Eles sofrem com a interferência eletromagnética. Então, por exemplo, se vocês vão instalar uma rede num ambiente que tem muita interferência eletromagnética, né? Então, imagina aí uma fábrica que tem muito motor, por exemplo, a gente não pode ter um cabo metálico para fazer rede lá. Então, por quê? Porque vai dar muita interferência eletromagnética. Então, não é bom a gente usar fios metálicos, a gente vai ter que usar fibra ótica, por exemplo. Né? Então, essas questões, gente, ano que vem vocês vão ter uma disciplina lá de projetos de redes de computadores, né? E esses parâmetros aqui vocês vão ter que usar toda vez que vocês forem fazer um projeto de uma rede de computador. Exatamente para entender, né, quais meios que vocês vão ter que escolher quando vocês forem montar determinados projetos. Então, vocês, eu preciso montar uma rede de computador, às vezes, numa fazenda. Como é que eu faço? Eu vou passar um cabo lá na fazenda? Ou vou fazer sem fio? Dá para eu passar uma fibra ótica? Então, como que você vai decidir isso? Vai depender desses itens aqui. O que vai sair mais barato? O que vai ficar mais fácil de eu instalar? Qual vai ser o alcance que eu tenho que ter? Qual que vai ter melhor capacidade de transmissão? Eu vou ter interferência, não vou ter interferência? Então, todos esses parâmetros é que a gente usa aí para decidir entre um meio ou outro. Então, se eu virar para vocês e perguntar assim, gente, qual que é o melhor meio de transmissão numa rede de computadores? Todo mundo vai ter que responder assim, depende. Né? Depende de onde que eu vou instalar essa rede. Qual que é o orçamento que eu tenho? Onde que eu tenho que instalar? Qual que é o alcance que eu tenho que ter? Quais são as características desse ambiente? Então, isso tudo vocês vão trabalhar, provavelmente ano que vem lá com, não sei se é com a Adelson, né, e com o professor Adelson, então vocês vão ver essas questões lá, tá? Mas esses parâmetros são muito importantes para vocês entenderem isso. Então, cada meio tem a sua capacidade de transmissão. Então, lá no documentário também mostrou, né, a capacidade de um fio, a capacidade da fibra ótica, cada um tem a sua capacidade, né? Os sistemas sem fio. Então, a gente tem que observar isso também. E o que pode gerar ruídos aí? Então, essas chamadas aí fontes de distorção. A gente tem a própria atenuação, então o meio já gera essa atenuação, outros ruídos geram atenuação. Lembra aquele dia que eu fiz o desenho aqui para vocês? Que eu mostrei que os sinais, quando eles se combinam, eles podem amplificar, eles podem se anular. Então, obstáculos, né, podem atrapalhar outros ruídos, outros sinais, o próprio meio, a interferência eletromagnética. Né? Então, isso tudo, né, pode atrapalhar e ou ajudar, né? Tem isso também. E o que são ruídos? Ruídos é qualquer sinal indesejado, né? Que vai unir aí ao seu sinal transmitido. Tem ruído de tudo quanto é jeito. Não sei se você sabe, mas até o sol pode gerar ruídos. Já ouviram falar de tempestades solares? Né? Tem épocas aí que a atividade na superfície do Sol está tão intensa que às vezes eles geram, o Sol, né, gera ondas eletromagnéticas aí de forma tão intensa que às vezes prejudicam aí as comunicações aqui na Terra. Tá? Então, o pessoal aí da área de comunicações, né, chama isso de tempestades solares. A gente, às vezes, aqui, né, nós, réis mortais, nem ficamos sabendo disso, né, isso daí não afeta normalmente o nosso dia a dia, não. Mas quem trabalha com comunicações, né, às vezes percebe isso e vê como que atrapalha, capta aí um monte de ruído, né, uma série de problemas aí nos equipamentos, pode afetar aí determinados tipos de comunicação. Então, existem, né, uma série de ruídos aí, tá? Os chamados ruídos térmicos tem a ver aí com questões aí de temperatura, né, de agitação dos elétrons aí nos condutores,
principalmente se esses condutores são aquecidos, né? Não é à toa que eles são chamados aí de ruídos térmicos. Então pode ter problemas, principalmente em locais muito quentes. Pode ser temperatura ambiente aí, sei lá, local de deserto, ou pode ser ambientes de calor mesmo, por exemplo, uma usina siderúrgica, alguma coisa do tipo, tá? A gente tem outro tipo de ruído, que é essa intermodulação, quando você tem aí sinais, às vezes, de diferentes frequências que são colocadas aí no mesmo meio, tá? E pode também ter, às vezes, alguns defeitos dos próprios componentes. Por exemplo, quem aí, às vezes, tiver TV a cabo em casa, aquele conectorzinho da TV a cabo, chamado de BNC, aquele conector costuma dar muito isso. Ele às vezes dá defeito, e aquele conector ele é muito sensível, então pode gerar esse tipo de ruído aí, tá? E tem também o tal do crosstalk, ou linha cruzada, tá? Não sei se vocês já viram isso. É interferência mesmo, né? Tem gente que às vezes está no telefone fixo e pega sinal de rádio, né? Ou capta aí outras conversas, né? Na linha telefônica, isso também é possível, tá? Interferências aí, um sinal de uma linha passa para outra. E a interferência eletromagnética é qualquer sinal eletromagnético aí, ondas eletromagnéticas indesejáveis. Elas podem ser naturais ou não, igual eu falei, o Sol mesmo pode gerar interferência eletromagnética, tem várias ondas eletromagnéticas que o Sol gera, que podem atrapalhar as comunicações aqui na Terra, ou até outros corpos no espaço também, né? O Sol é mais fácil porque como ele está relativamente próximo a nós aqui, né, gera sinais mais intensos aqui próximo da gente, então fica mais fácil de gerar interferências, né, do Sol. Mas pode ser qualquer corpo celeste no espaço, que não falta são ondas eletromagnéticas passeando por aí. Lembra que ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo, né? Então tem muitas por aí, é comum. Mas pode ser interferência eletromagnética geradas também aqui na Terra, né? Motores, outras transmissões, equipamentos elétricos e eletrônicos. O que não falta aqui também são fontes de interferência, tá? E aí a gente vai falar, a nossa primeira categoria aí, que foram os primeiros meios utilizados nos sistemas de telecomunicações, foram os fios metálicos. Então, lá quando Samuel Morse, né, começou a fazer o telégrafo, o primeiro meio que ele usou foi o fio metálico, né? Então, a grande vantagem do fio é que ele é um ótimo condutor de energia elétrica, e a grande desvantagem do fio é que ele é muito suscetível à interferência eletromagnética, a transmissão de corrente elétrica também, né? Então, vocês terem, por exemplo, um cabo de rede perto, né, das tomadas elétricas, não é muito bom, né? A gente tem esse problema aí da interferência com a rede elétrica também, motores, né? Quando tá aí tempestades, né, raios, etc., também não é bom. Então tem uma série de problemas aí que podem interferir, né, nas comunicações aí quando a gente tem os fios, né, fios metálicos. Em redes, a gente usa tipicamente dois tipos de fio metálicos, né? Antigamente a gente usava mais o cabo coaxial, hoje é muito raro, né? Atualmente a gente vai usar mais o cabo de par trançado. Então, não sei se vocês conhecem, né? Já viram o cabo coaxial? Espero que sim. O cabo coaxial é aquele que tem um núcleo metálico, né, no meio, tipicamente uma parte branquinha ou de algum outro material
isolante na parte, né, envolvendo esse núcleo metálico. Depois uma outra parte metálica para fazer um processo aí de blindagem. Não existe transmissão nessa parte de blindagem externa. E uma parte normalmente plástica ou de borracha por fora, então tipicamente preta aqui. Esse cabo é um cabo que a gente fala cabo blindado. O que é um cabo blindado, gente? É um cabo que vai tentar evitar interferências eletromagnéticas externas, né? Que interferências externas afetem o que está sendo transmitido aqui no meio e que a própria transmissão que está acontecendo aqui no meio também vá para fora. Então, essa é a ideia aqui do cabo coaxial. Quais são as desvantagens desse cabo? Exatamente pelo fato dele ser blindado, é um cabo mais espesso, né? Mais grosso, então ele fica mais difícil de passar aí nos dutos, né? Então, a instalação dele é mais trabalhosa, é um cabo menos flexível. E o fato também dele ser blindado deixa o seu cabo mais caro também. Então, a vantagem dele ser blindado é que diminui a atenuação, diminui a interferência, aumenta a capacidade de transmissão, mas as desvantagens fica essa questão aí de dificuldade, aumenta a dificuldade na instalação desse cabo e aumenta o custo, né? Deixa o cabo aí menos flexível, tá? Então, ele já foi muito usado em redes locais, atualmente, né, é raro a gente ver esse cabo, por quê? É um cabo muito difícil de trabalhar, é um cabo que é ruim ele não pode, né, ser torcido, amassado, nem dobrado. Os conectores são muito chatos, né? Eles ainda são usados no sistema de TV a cabo por conta da capacidade de transmissão e da distância que eles alcançam, que é bem maior do que os cabos par trançado. Então, por questões aí de custo, as operadoras de TV a cabo costumam manter aí esses cabos de cabos coaxiais, né? Mas com o tempo eles estão sendo substituídos também, tá? Então, isso também é importante, tá? Bom, em redes, né? Depois a gente vai falar de padrões de rede. Os primeiros padrões Ethernet usaram cabo coaxial. Esses padrões já não são tão usados hoje, depois eu vou comentar. O conector BNC que eu falei com vocês é esse redondinho aqui. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Depois eu posso mostrar foto deles. O cabo par trançado, que é o cabo que a gente mais usa, né? Normalmente é o cabo azulzinho, né? Mas ele pode ser de outras cores. Não sei se vocês têm dele em casa. Aqui a gente tem a foto do conector, né? Que é o RJ45. E na aula prática do dia 13, né? Eu vou mostrar para vocês como que faz a conectorização desse cabo, né? Quando a gente está lá no presencial, eu ensino, né? A gente monta esse cabo. Quem sabe a gente volta, né, em breve aí para o presencial e eu ensino vocês a montar esse cabo com as ferramentas, tudo direitinho. Mas enquanto isso, né, eu vou mostrar para vocês aí, quem quiser fazer o acompanhamento em casa e tiver as ferramentas, né, lógico que não vai ser obrigatório, aí a gente pode também, né, quem quiser fazer vai poder fazer, tá? Bom, então a gente tem aí esse cabo com o RJ45. E existem alguns outros conectores, né? A maioria, o tradicional de cabo de rede é o RJ45, mas talvez vocês já tenham visto aí o RJ11 do telefone, que é esse primeiro aqui. Esse é mais raro, né? Que é o RJ12 de 6 fios, mas existem outros conectores aí parecidos, tá?
quais são as características e vantagens aí do cabo de par trançado? Existe o cabo sem blindagem, que é o que é mais conhecido, que é o chamado cabo UTP. Esse U é exatamente da palavra em inglês unshielded. O que é unshielded? É sem blindagem, né? O STP é de shielded, que é exatamente blindado. Então, o cabo UTP, que é esse cabo azulzinho, né, que a gente costuma usar aí para cabo de rede, ele é um cabo que não é blindado. Então, a grande vantagem disso é que ele é um cabo relativamente barato, flexível, né, fácil de instalar. Então, vocês já devem ter visto esse cabo por aí. Aqui ele tá cinza, né? Normalmente a gente vê ele por aí com essa capinha aqui de fora azul, mas tem várias cores, tem amarelo, né? Tem. Tô até com um aqui na minha mesa. Vou abrir a câmera aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Vocês já devem ter visto ele. Então, né, tipicamente, esse aqui é bom que tá até com um lado tá o conector RJ45 e o outro lado, né, ele tá até aberto aqui, devia ter até descascado aqui um pouquinho. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que dentro desse cabo são 4 pares, né, ou são 8 fios que estão aqui dentro. Na aula prática eu vou mostrar direitinho as cores, né, qual que é a ordem de conectorização aqui dentro do conector, etc. Tá? Mas esse é o cabo UTP. Então ele não tem nenhuma blindagem. Vantagens: flexível, não é tão grosso, né? Então é um cabo mais fácil de instalar. Mais barato. Desvantagem: é um cabo que não vai cobrir grandes distâncias, né? E vai sofrer muita interferência eletromagnética, tá? Mas é um cabo que atende muito bem as redes locais. Não é à toa que é o cabo aí mais famoso, né, das redes locais. Então, ele não tem blindagem nenhuma. O cabo STP é blindado, é mais imune a interferências eletromagnéticas, mas é mais grosso, mais caro, etc. Então, vejam que sempre tem esse custo-benefício, né? Se for blindado, é bom por conta da questão aí de não ter interferência. Mas é ruim porque fica caro e fica mais grosso, fica mais difícil de instalar. Então, como tudo na vida, vantagens e desvantagens, né? Então, o cabo UTP é o nosso cabo aí preferido para instalar redes locais, tá? Já existem aí inúmeras categorias, vocês já devem ter ouvido falar categoria 5, né? Ah, esse cabo é categoria 5, categoria 5E. É a nossa categoria aí mais popular, mas a gente atualmente, né, tá migrando aí principalmente para a categoria 6. Então, podemos dizer que são versões desses cabos, né? Então, as melhores aí, né, as mais populares, tipicamente categoria 5 e 6. Ah, por que a gente já não pode ir para 7? Vai ficando caro, né, gente? Então, quanto melhor o cabo também, mais caro. Então, tá aí, ó, os 5 são os mais populares, tipicamente 5E. Esse Ezinho vem da palavra em inglês enhanced, né? Ou seja, é o 5 melhorado que eles falam, né? Opa, desculpa aqui. Essas evoluções, né, vão tentando melhorar a qualidade do cabo e a capacidade de transmissão, principalmente na questão do trançamento, tá? Por que que o cabo é trançado
E reparem essa foto aqui, e na aula prática eu vou comentar sobre isso. Por que que ele tem essa diferença de trançamento? Depois eu vou contar isso para vocês e por que esse trançamento. Aliás, não falei isso, eu falei só de onde é o U, né? O U é de unshielded. O T é de twisted, que é exatamente o trançado. E o P de pairs. Então, o TP é cabo de pares trançados, né? Ou cabo de par trançado, que é o nome aí, UTP. Na aula prática eu explico isso melhor. Então, é o cabo mais famoso, né? Por isso que é importante vocês aprenderem a fazer essa conectorização. Quem tiver a oportunidade de fazer isso no ensino remoto, ótimo. Quem não puder, vamos torcer para a gente conseguir fazer isso em breve, lá nos laboratórios do Cefet, né? Com as ferramentas de lá. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar isso bonitinho para vocês aí na aula prática número 8, tá? Traz grandes vantagens, é uma tecnologia madura, é um custo relativamente baixo, fácil instalação, gerenciamento, reconfiguração, largura de banda relativamente alta, é claro que não é tão alta quanto a fibra ótica, e ele tem uma maior flexibilidade que qualquer outro cabo que seja blindado, né? E baixa espessura, é um cabo relativamente fino, então é fácil de instalar, tá? Desvantagens, ele é um cabo que não pode ultrapassar 100 metros de comprimento, então se você precisar ter distâncias maiores, ele não vai servir. Ele é muito sensível à interferência eletromagnética e espionagem, por quê? Porque dá para fazer escuta num cabo TP, depois eu posso comentar sobre isso também na aula prática. E essa conectorização que está aqui nos slides do 201, desculpa, 202, 203, é exatamente o que eu vou falar na aula prática. Então, eu vou encerrar aqui hoje, mas eu ainda vou falar desses tipos aqui de conectorização, tá? Antes da prova, ok? Então, hoje a gente finaliza aqui essa parte de cabo metálico. A parte de fibra ótica, vocês podem ver também, e a gente já viu várias coisas lá no documentário. Aí, então, semana que vem é a semana de estudos autônomos. Eu volto, então, para a gente conversar, para falar sobre o sistema sem fio, no dia 7, né? No dia 7 de julho. Combinado? Então, pessoal, por hoje aqui é só. Desculpem aí as falhas, mas acho que deu para finalizar. Fala, Abner. A senhora pode ajudar a gente nas atividades? Desculpa, cortou a sua fala. Você falou ajudar vocês em quê? Algumas questões da atividade. Claro. Pode falar. Beleza. Você quer perguntar agora, Abner? Sim. Pode falar. Abner, não entendi. Você vai perguntar ou você vai escrever? Professora, a gente teve dúvida na 8, na GHI, nas questões das modulações, etc. Ah, tá. Então foi da aula prática de ontem, Gabriel. Não, foi da aula teórica mesmo, os exercícios que você tinha passado. Tá, exercícios 2? Sim. Então vamos abrir aqui, pra gente falar na mesma língua aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse exercício aqui, certo? Esse mesmo.
Tá, aí você pode repetir para mim as letras? GHI. GHI. Tá, então vou escrever aqui no Notas Compartilhadas, dúvidas, exercícios 2. Então, vamos cada um aqui. Tá, então no G, tá falando o seguinte, que a modulação QAM é limitada a 8 símbolos por unidade de tempo. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu falei com vocês foi o seguinte, quando eu tenho, para eu representar 8 símbolos, eu preciso, né, se eu fizer aqui 2 elevado a 8, eu tenho 256, né? E aí, realmente, se vocês pesquisarem, né, a maior modalidade que a gente tem hoje de modulação QAM é a 256 QAM, que, aliás, para curiosidade, quem quiser saber, é a modulação usada na transmissão da NET, por exemplo, né, da NET HD digital. Então, sim, são 8 símbolos aí por unidade de tempo. É a modulação atualmente que consegue o maior número de símbolos transmitidos por unidade de tempo. Ok? Então, tá correta aí essa afirmativa, tá? Mas isso assim, por enquanto, né, gente? Pode mudar? Pode, né? Quem sabe aí vão conseguir aumentar, né, o número de símbolos, né, que vão... Se bem que, ó, tá vendo? Essas coisas mudam todo dia. Já mudou. Então, aqui, ó, quer ver? Deixa eu até colocar esse aqui para vocês, olha. Então, já tá falso. O professor já tá desatualizado. Vou trocar aqui, ó. Deixa eu até copiar esse aqui para vocês, ó. Já ultrapassou esse limite. Já tem aqui, ó, 512, 1024, 2000 até 4096. E pode ir até mais. E aqui o que eu comentei, ó, no Brasil é usada pela NET. E também internet 4G, tá? Quem perguntou, pode falar aí. Oi, professora. Queria saber como que a senhora corrige as atividades. Na hora que a senhora corrige, você põe respostas ou grava um vídeo corrigindo, como que é? Abner, é o seguinte, depois da nossa aula do dia 7, eu vou postar o gabarito dos exercícios para vocês, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, antes da prova, a semana anterior da prova, vocês vão ter essas respostas. Exatamente por isso que o exercício 3, a data de entrega dele vai ter que ser o dia 13, tá ok? Exatamente para eu conseguir liberar o gabarito para vocês antes, tá? Tá bom. Agora vamos falar aqui a modulação PSK é a mais sensível a ruído. O que vocês acham sobre isso? Antes de eu comentar. O que eu falei com relação à sensibilidade a ruído? A frequência. Tem a ver com a amplitude, não foi? O que você pode falar aí, Felipe? Eu ia falar que tinha a ver com a frequência, né? Não, ao contrário. Tem a ver com amplitude. Lembra quando eu falei das diferenças entre a modulação AM e FM? Sim. Então, o que acontece? Quando eles inventaram a modulação FM, por que eles fizeram isso? Era exatamente para tirar a informação da amplitude e colocar na frequência para evitar o problema dos ruídos. Não foi isso que aconteceu?
Foi ou não foi? É o que você tinha falado. É o que Isso. você tinha falado, né? É. Aí agora eu compliquei um pouquinho a vida de vocês, que eu não estava falando nem de AM nem FM. Agora eu falei de PSK, que é modulação em fase. Que aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho. A modulação em fase, a informação está na amplitude do sinal? Onde que está a informação? Está na fase, certo? Certo. Tem a ver ou não tem a ver com amplitude? Não tem a ver, eu acho, né? Não tem a ver. deve ser menos Então sensível. vocês acham que essa afirmativa é verdadeira ou ela é falsa? Falso. Isso aí, ela é falsa. Porque a modulação que é mais sensível a ruído é a modulação AM. Beleza? Então, Beleza. ela é falsa. Tá bom? O que mais, turma? A letra I. Olha só. Essa é boa também. Eu, quando comparei também a modulação AM e FM, eu falei o seguinte, que a modulação FM ela foi bacana para resolver o problema do ruído, mas que ela tinha uma desvantagem, que era uma modulação que ocupava muita largura de banda. Falei até das emissoras, não foi isso? Mas a professora ela não contou sobre a largura de banda da modulação em fase. E aí falei que elas ocupam aí a mesma largura de banda, certo? Esse também foi um desafio aí para vocês, tá? E aí é contar para vocês o seguinte, que sim, a modulação em fase, a grande vantagem dela, olha só que legal, por isso que as modulações em amplitude e a modulação em frequência, elas são modulações em desuso, pelo seguinte fato. Você tem aí a modulação em fase, ela tem a vantagem de não sofrer tanto ruído, igual a modulação em amplitude, e ela tem a vantagem de ocupar a mesma largura de banda da modulação AM. Então, ela é a melhor, né, se a gente comparar com relação à modulação AM e com relação à modulação FM. Exatamente por isso que nos sistemas digitais modernos, a gente vai encontrar a modulação PSK e não modulação ASK ou FSK. Tranquilo, turma? Então, a PSK ela é bacaninha porque ela pega vantagens aí, né, dos dois mundos. Tranquilo? Esclarecidas as dúvidas? Oi. Dúvidas, professora. Só que a gente disse que ia mandar o gabarito depois, a gente não vai ficar perguntando porque é a 7 a 8 que a gente teve dúvida, né? Não tem problema vocês ficarem perguntando, Abner, né? A pergunta ela faz parte do aprendizado e às vezes vocês pesquisarem também por conta própria, tá? Tudo isso faz parte do aprendizado, ok? Tá bom então, professora. A 6 e a 7 também. Só não A pode outra, eu acontecer. acho que... Não vai ter surpresas assim na prova, ok? Não se preocupem. O que mais? Qual outro que eu não ouvi, Abner? Pode falar. Ô, professora, tipo, só corrigindo, não precisa ficar explicando, não. A 6, a 7 e a 8, tá bom, pra não gastar muito tempo da senhora. Não, mas o meu objetivo aqui é que vocês entendam. Eu não quero só dar resposta. Eu quero verificar, mas ok. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então, olha só, vamos propor vamos negociar aqui uma coisa. Eu quero que vocês pesquisem a que vocês tiveram dúvida, tá bom? E A gente aí, pesquisou, professora, mas a gente não achou. tá, então,
quais os itens que vocês tiverem em dúvida. Porque aí no dia que vai ser, no dia 7, aí eu esclareço as dúvidas. Pode ser assim? Pode, tranquilo. Então tá bom. Beleza, então, porque eu acho que agora você já tem outra aula, né? Hoje acho que a gente não tem mais, não. Ah, tá. Mas Não, então tá bom. isso Mas você já sabe aí quais os itens que você ficou com dúvida? é que é o seguinte, professora, teve umas partes das coisas que a gente ficou meio que tipo, não tendo certeza. A gente não tinha certeza. Porque, por exemplo, modulador e transmissor. Teve umas partes em relação a isso. Ah, tá. Então vamos esclarecer isso. Lembra que eu falei com vocês que dava para tirar, que dava para confundir codificador, modulador e transmissor, não era isso? Então vamos ver. É porque às vezes na hora que eu estou falando na aula, né, fica parecendo que tá ok. Aí na hora que vocês precisam fazer exercício, não tá tão ok assim, né? Acontece. Tá a questão 6, se eu não me engano. Tá. Questão 6. Deixa eu voltar ele aqui, peraí. 6. Isso. Então vamos ver aqui, ó. Se a gente... Ao invés de eu explicar pela questão 6, eu vou voltar lá naquele desenho aqui, ó. E aí a gente vai ver se você consegue vislumbrar a sua dúvida. Deixa eu trocar aqui, ó. Vou trocar aqui, ó. Então, vamos pegar os 3 itens aqui, ó. Codificador, modulador e transmissor, ok? E também vai valer para receptor, demodulador e decodificador, tá? Então, eu vou escrever aqui no notas compartilhadas também, ó. O codificador, ele altera o formato da informação e só existe em sistemas digitais. Então, vamos lembrar aqui. O codificador, ele não é obrigatório nos sistemas de telecomunicação, ele pode existir ou não, e ele só serve se eu preciso alterar o formato da informação. Isso está claro? Então, olha só, lá no telégrafo, por exemplo, eu precisava primeiro converter a minha mensagem em pontos e traços antes de eu usar o telégrafo. Você lembra? Que eu precisava primeiro converter a minha mensagem. Foi isso que vocês fizeram lá na aula prática, não foi? Se vocês foram o codificador, vocês tinham que ir lá pegar a tabelinha, converter as letras para os pontos e traços, e depois que vocês tiveram que usar o aparelhinho para digitar, não foi? Então, vocês podem ou não usar, né, o codificador. Então, o codificador ele só serve para alterar o formato da mensagem. E no caso, né, se eu tiver o codificador, lógico, eu preciso ter o decodificador para voltar a mensagem para o formato original. Então, né, lá no trabalho também, a pessoa que estava lá do outro lado, né, precisava entender que você piscando a luzinha lá naquele formato, né, era bolinha ou tracinho, ou você apertando lá a buzininha, né? Então, o codificador, ele é só para verificar aí esse formato da informação. Ele não é fundamental aí para você transmitir alguma coisa, tá? Aí vamos passar para o próximo passo aqui, então, que é o modulador. Aí o modulador já é diferente, porque o modulador, eu
ele é fundamental. Eu não tenho sistema de transmissão sem o modulador. Por quê? Modulador, ele varia a energia portadora de acordo com a informação a ser transmitida. Então, o que o modulador faz? Ele é exatamente o equipamento que vai propiciar que eu consiga transmitir a informação. Sem o modulador, eu não consigo representar a informação na energia. E a energia que vai carregar a minha informação a longas distâncias. Então, por exemplo, no telefone, o microfone é que é o modulador. O microfone é que varia a energia elétrica de acordo com as vibrações da minha voz, de forma que eu estou falando aqui na minha casa e vocês estão me escutando aí na casa de vocês, né? Porque tem uma energia carregando a minha voz, porque senão só o pessoal que está aqui na minha casa que consegue me escutar. Então, o modulador, ele é um dispositivo fundamental em qualquer sistema de telecomunicação, porque é ele que vai colocar aí na energia a informação. Ok? Tá claro isso? Agora vamos lá. Vamos lá para o transmissor. O transmissor é o mais simples aí de todos, tá? Já adianto. O que é o transmissor? Transmissor, ele é só o dispositivo, se você olhar aqui no desenho, ele é um dispositivo que vai colocar no meio de transmissão o sinal modulado. Então, quando eu estou falando aí agora a gente pode até recuperar o que a gente estava falando na aula de hoje, né, com relação aos meios de transmissão, porque o transmissor, ele serve apenas para colocar o sinal modulado no meio. Então, posso até escrever isso aqui, ó. Coloca o sinal modulado no meio de transmissão. Quando eu estou falando de meios cabeados, o transmissor são os conectores, tá? É o conector. Quando é transmissão sem fio, o transmissor são as antenas. Então, é só isso que o transmissor faz, tá? O transmissor, ele é apenas o dispositivo aí que vai jogar esse sinal modulado no meio. Então, se eu estou falando de um sistema sem fio, eu estou falando de antenas. Quando eu estou falando de um sistema cabeado, eu estou falando de conectores. Beleza? Tá claro agora? Beleza. Do tipo microfone, professora. O que será o transmissor em si nele? O cabo? USB conectado? Pode ser, né? Ou o conector, né? No caso, o microfone pode ter aquele conector. Tem o P2, tem o P1, tem uns outros conectores aí, tá? Porque o microfone em si, Abner, ele é mais um modulador, né? O microfone, ele é um modulador, tá? Posso até colocar aqui, ó. Exemplo, microfone. Então, por exemplo, o microfone, ele é um modulador. E o alto-falante,
É um demodulador. Tá bom? Tá bom, professor. Então, ótimo. Questão Tem 6 mais, ficou clara gente? agora. Oi? Questão 6 ficou clara. Ah, pois é. Então, depois, agora vocês vão tentar responder aí. Acho que está claro, sim, né? A A gente partir dessas acertou tudo pelo definições visto. aqui. E aí é o seguinte, o codificador altera o formato da informação, né? E o decodificador vai voltar o formato da informação para o formato original, tá? O modulador, que varia a energia de acordo com a informação, o demodulador vai recuperar essa informação a partir da energia variada, ok? Se o transmissor coloca o sinal modulado no meio, o que o receptor faz? Retira esse sinal modulado do meio. Então, o codificador, tudo que cada um desses aqui fizer, o seu correspondente, né, lá do destino, vai fazer o inverso. Então, se o microfone, por exemplo, é um modulador, o alto-falante é o demodulador. Se a antena que transmite, eu tenho também a antena que recebe. Ok? Se eu tenho um para codificar, eu tenho o outro aqui para decodificar. Então, tudo que um fizer do lado, o outro faz do outro lado. Tá bom? Tá bom, professora. Então, tá bom. Mais dúvidas aí, pessoal? Professora, a questão 7. Vamos lá, a 7. Ah. Aí vocês têm que observar duas coisas. Eu estou falando de modulações em amplitude, em frequência e em fase. E aí vocês têm que ver se a informação está analógica ou se está digital. Ok? Ok. Então, para fazer a questão 7, são as duas coisas que vocês têm que observar. Qual a característica da portadora que está sendo variada? Amplitude, frequência ou fase? E a informação, ela é analógica ou digital? Aí vocês vão conseguir responder. Beleza? Beleza, professora. Beleza. Como a senhora vai corrigir, vai mandar o gabarito, acho que tá tranquilo, então. Isso. Tá? Aí qualquer dúvida a gente vai discutir antes da prova. Beleza. Professora. Então tá bom. Falou, gente. Podem ficar tranquilos. Até a prova a gente tem que tirar todas as dúvidas. É lógico, quem estuda, né? Vocês estão estudando. Uhum. Aham. Uai, Danilo, tá ou não tá? Eu tô, mas tá difícil essa situação aqui, professora. Tem 57 deveres para hoje. Eita, que dureza. Então, é bom que a semana de estudos autônomos vai render, ué. Não, o Não problema vai, é que é professora. para hoje. Só hoje tem os 57 deveres, entendeu? Nossa senhora. Então o trem tá sério, se feio. desse pra colocar print aqui no chat, eu colocava. Do siga nosso como que tá. Oh, meu Deus. Então tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Tá? Pelo menos de TCD, vocês ainda vão ter um prazinho aí. Falou então, galera. Tá bom. Um abraço Um aí pra abraço. vocês. Falou, professor, até mais. Até mais. Tchau, professor. Até